Bem-vindos à terceira aula do curso de Introdução a Godot 4. Na última aula, a gente fez um jogo de plataforma. Ele estava funcional, mas ele não tinha nada de interface gráfica. Não tinha nenhum texto na tela, nenhum botão, nenhum indicador de vida, nada. Mas, obviamente, a maioria dos jogos vai precisar pelo menos de alguns elementos de interface. Nem que seja um menu com um título, um botão, ou um indicador com coraçõezinhos, alguma coisa assim. Para a gente treinar isso, hoje a gente vai fazer um Sudoku, que é basicamente só interface gráfica, já que ele vai ter um títulozinho, a grade com os números e embaixo os botões com os numerais. Fazendo esse jogo, a gente vai aprender a como usar uma nova categoria de nodo, que são os nodos de interface gráfica. E ainda de quebra, a gente vai aprender a como criar o nosso próprio sinal e também a como criar variáveis que podem ser editadas diretamente no editor da Godot. Essa aula vai ser muito bacana, então bora! Vamos começar dando uma repassada rápida nos novos nodos que a gente vai aprender a usar hoje. Todos eles vão ser nodos de interface gráfica. Uma dica para saber se ele é um nodo de interface gráfica ou não é ver a cor do ícone dele. Todos eles são verdes, enquanto os nodos 2D são todos azuis e os 3D são todos vermelhos. O primeiro nodo é super simples, é o Label. Ele é um nodo de texto, então a gente vai usar ele para colocar o título do Sudoku bem em cima e o numeral dentro dos quadradinhos. A gente também vai usar um nodo chamado Margin Container. Ele cria uma margem ao redor de uma área. A gente vai usar ele para com que as coisas não fiquem coladas nas bordas da tela. O VBox Container é simplesmente uma lista vertical. Ele serve para organizar os filhos um embaixo do outro. A gente vai usar ele para colocar o título do Sudoku lá no topo, aí depois a grade com os numerais e embaixo os botões com os números. O HBox Container é a mesma coisa, só que ele organiza os filhos na horizontal. A gente vai usar para colocar os botões e números um do lado do outro. Para criar a grade do Sudoku, a gente vai usar um nodo chamado Grid Container. Ele faz exatamente isso, ele organiza os filhos em uma grade. Agora, cada um dos quadradinhos dentro dessa grade vão ser um Panel Container. Ele é basicamente um retângulo colorido, e aí eu pego o texto do número e coloco dentro dele. E por último, o nodo Button é simplesmente um botão. A gente vai usar ele para colocar os números abaixo da grade. Agora vamos colocar a mão na massa e começar a usar isso na prática. Ok, estamos novamente na nossa tela de projeto inicial. Eu vou trocar já para 2D. E eu estou pensando em fazer ele numa tela vertical, como se fosse para mobile. Então eu já vou mudar aqui o tamanho da tela. Vamos ver aqui na Width. Eu vou colocar 540 e aqui na Height 960. Maravilha, a gente já vai ter aqui uma proporção mais parecida com mobile, certo? Vamos criar a nossa primeira cena, que vai ser a cena do jogo. Eu aqui já vou escolher um User Interface, olha só, esses são os nodos de interface gráfica, já está com o símbolo verdinho aqui, tá? Ele vai criar esse control por padrão, que é basicamente um nodo que não faz nada, tá? Ele é só um container para outras coisas. Então eu vou renomear ele aqui para jogo, pode ser. Já vou dar um Ctrl S para salvar ele. Jogo TSCN tá ótimo. E vamos começar a criar a nossa interface primeiro para depois ir para o script. Eu vou primeiro criar um Margin Container, que a gente acabou de discutir, certo? E olha só que interessante, quando eu seleciono ele está bem pequeno aqui, mas eu posso usar esse botão, esse ícone aqui, para fazer com que ele expanda, para ficar tão grande quanto a tela. Então se eu clicar nesse Full Rect aqui, no retângulo inteiro, olha só, ele já ficou do tamanho da minha tela. E olha só, se eu seleciono ele, eu posso vir aqui em Theme Overrides e eu posso escolher as margens. Aqui, por enquanto, está tudo zero, tá? Então eu vou selecionar todos eles e eu vou colocar, sei lá, 32. E agora existe uma margem de 32 pixels para cada lado, tá? Na esquerda, em cima, na direita e embaixo. O que quer dizer que se eu colocar algo dentro dele, ele não vai ficar colado na tela. Maravilha, com esse Margin Container, eu vou adicionar agora o nosso VBox Container, tá? Então eu vou procurar aqui por VBox. Ele é aquele nodo que ele coloca as coisas verticalmente, certo? Então você pode ver que ele já está do tamanho da tela, porém tem essa margem de 32 pixels, tá? Por causa do Margin Container. Então eu vou vir aqui e agora eu vou adicionar um texto, que é uma label. E essa label vai ser o nosso título. Então ela já apareceu aqui em cima, eu vou escrever Sudoku aqui.
Eu vou mudar isso aqui para center, tá? O alinhamento horizontal, para ele ficar aqui no meio. E eu quero mudar o tamanho da minha fonte também, tá muito pequeno. Para fazer isso, eu vou descer aqui e vou vir em Theme Overrides, Font Sizes. E aqui eu posso colocar, tipo, 60, vai? 60 parece bom. Não se apegue muito a tentar decorar onde que ficam essas propriedades, tá? O bacana é você ir explorando aos poucos, dando uma fuçada para descobrir aonde tu faz cada coisa. Agora, logo abaixo, eu vou colocar o meu grid container, que vai ser a nossa grid de números, certo? Então, vou selecionar o VBox, adicionar nodo e procurar por grid, aqui, grid container, o ícone verdinho aqui, criar. E olha só, ele não tem nada dentro, porque a gente ainda não adicionou nada dentro dele, mas é aqui que eu vou adicionar os meus quadradinhos, certo? Agora dentro do nosso grid container, a gente vai colocar os nossos quadradinhos, porém, os nossos quadradinhos vão ser uma outra cena, certo? Então eu já vou criar outra cena para a gente poder adicionar aqui dentro. Botão direito aqui, criar nova scene, eu vou chamar de quadradinho mesmo. Eu vou mudar o meu nodo base, selecionando aqui um customizado e procurar. E eu vou pegar o panel container, que é aquele nosso retângulo com cor que eu comentei antes. Vou selecionar ele e dar um OK. A gente já tem aqui o nosso quadradinho. Aqui. Vamos colocar um tamanho mínimo só para a gente poder ver ele. Pode ser 100 por enquanto. Aqui. Maravilha, a gente tem um quadrado com cinza, mais ou menos, alguma coisa assim. Eu vou adicionar dentro dele já a nossa label, de novo, só para ser o numeral. E, por exemplo, eu vou colocar 1 aqui. Vamos colocar, só centralizar aqui, vamos aumentar o tamanho. Depois, se precisar, a gente muda novamente. 25, um pouco maior. Algo assim. Vamos voltar agora para nossa grid e eu vou adicionar um quadradinho aqui dentro. Olha só, já apareceu ali. E eu vou renomear ele para quadradinho 1, certo? E agora eu vou duplicar ele. Olha só, ele está um embaixo do outro. Então a gente volta aqui e a gente vê o número de colunas, tá? A gente tem que definir. O nosso sudoku é 9 por 9, então eu vou ter que colocar 9 colunas aqui. E olha só, ele já começou a aparecer um do lado do outro. Então eu vou duplicar aqui até chegar a 9. Claramente ele está muito grande, né? Então vamos voltar aqui, em vez de 100 vamos colocar 50. Só para ver se funciona. Eu acho até que eu posso remover e deixar como 0. Não, eu posso só remover isso aqui. E daí fazer com que ele fique... ele expanda. Aham, é isso aí mesmo. Eu disse para ele expandir aqui, tá? No tamanho do container. E dele fica o maior que ele pode. E nesse caso ele vai dividir exatamente quanto que ele pode aqui. E agora o que eu vou fazer vai ser duplicar isso aqui para ter 81 deles. Então simplesmente eu vou apertar Ctrl D aqui até preencher totalmente a nossa grade. A gente poderia fazer isso através de um script, mas assim é mais divertido. E mais simples também. Maravilha. Colocamos aqui. Eu acho que eu posso até ver qual que é o tamanho da grid. Transform. Ele tá como x476, então eu posso colocar 476 e 476. Vamos reduzir o tamanho da label, porque eu acho que ele tá muito grande e tá influenciando. Maravilha. Agora a gente tem quadradinhos todos do mesmo tamanho, tá? Eu só reduzi o tamanho da label porque ela estava muito grande e daí estava espichando ele para baixo. Vamos adicionar os numerais aqui embaixo com os botões, para que a gente possa clicar para preencher os quadradinhos, né? Então eu vou reduzir só esse grid container. Eu vou adicionar aqui agora um hbox container, que é aquele container que organiza as coisas na horizontal. E aqui dentro eu posso adicionar alguns botões. Então vamos colocar button. Eu vou chamar esse de button 1, porque vai ter o número 1 nele. E aí eu posso duplicar. Acho que vamos colocar 5
5 por linha, pode ser? Aqui. Aí eu duplico esse HBox Container, porque eu quero 2 linhas, tá? Então vamos duplicar aqui para criar logo abaixo. Então esse aqui ficaria o button 6. Esse o 7. Aí o 8. E o 9. Isso aqui eu vou deletar. Eu vou colocar só os numerais certos. Então aqui é 2. Aqui é 3. Aqui é 4. 5, 6, 8 e 9. Eu vou selecionar todos eles aqui e vamos colocar um tamanho mínimo para eles. A gente pode vir aqui em Layout e ele tem aqui um tamanho mínimo. Então vamos tentar colocar 100 primeiro? Não, 100 tá muito grande. Vamos colocar 70, o que mais? 92 pode ser. E daí o Y eu vou colocar 92 também. Só para ele ficar quadradinho, dessa forma. E aqui nessas duas HBox eu vou centralizar eles, tá? Então tem um alinhamento aqui, eu posso colocar no centro. E daí esse aqui não mudou quase nada, mas esse aqui tá centralizado. E eu também quero adicionar mais um botão aqui. Então, button. Eu quero chamar ele de botão X, que é para remover, tá? Então ele vai ter só um X aqui. Eu vou colocar ele também do tamanho 92 por 92. Isso, 92. Como ele está ficando maior do que deveria, eu vou vir aqui em Sizing. E nessa proporção horizontal eu vou colocar Shrink Center, que daí ele vai diminuir para ficar igual para vir pro centro, tá? E não expandir. Maravilha, eu só quero adicionar mais uma margem entre essas duas partes, entre a grid e os botões, porque eu acho que tá muito feio assim. Então eu posso usar o margin também, tá? Então, margin container, eu vou posicionar ele logo após a grid aqui. E daí, no topo, eu vou colocar alguma coisa tipo 12. Eu acho que 12 tá ok. Vou aumentar só o tamanho da fonte dos botões. Vou colocar aqui, vamos vir, selecionei todos, override. E aqui a gente pode pôr tipo uns 32, tá massa, parece que tá ok. Maravilha, a gente tem mais ou menos a interface do nosso jogo. A última coisa que eu quero fazer aqui na parte visual é deixar o quadrado branco aqui. Então, para fazer isso, eu vou selecionar a nossa cena, o Panel Container, que é o quadradinho, e eu posso vir de novo aqui nos overrides do tema, estilo, e a gente tem aqui uma propriedade chamada Panel. O Panel é o tema do painel, então eu posso criar um novo, e nesse caso eu vou criar um Style Box Flat, que é basicamente um quadrado com uma cor só, tá? Não tem degradê, não tem nada. Eu posso clicar em cima dele para definir a cor. Então esse BG Color, que é a cor do background, eu posso deixar branco, pode ser F4, F4, F4 mesmo. Maravilha. E daí a label eu vou só trocar a cor aqui em Colors, Font Color, e deixar preto, tá? Então agora ele está mais parecido com o Sudoku tradicional. Maravilha. Agora que a gente tem a parte da interface do jogo mais ou menos pronta, a gente vai começar a trabalhar no script do quadradinho, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar um novo script, criar, maravilha. O quadradinho ele pode ter estados diferentes durante o jogo. Por exemplo, ele pode estar normal, que é quando ele vai estar branco ali. Ele pode estar bloqueado, que é quando o Sudoku já começa com o número setado, né? Então ele vai estar um pouco cinza ali para dizer que ele está bloqueado. Ele pode estar selecionado, que é quando ele vai estar esperando um numeral. Então você clica em cima dele e depois aperta o número do botão. E ele pode também estar vermelho, que está indicando que ele tem algum erro dentro dele. Então, para a gente fazer isso, a gente vai começar criando algumas funções que fazem essa transição de estados e depois a gente vai utilizar elas, tá? Vamos lá. A primeira delas vai ser a função bloquear, tá? Que vai deixar o nosso quadradinho cinza. Então eu vou até deletar esse process por enquanto. Eu vou mudar func bloquear, certo? E aqui a gente precisa escrever um código que vai deixar o quadrado cinza.
para isso, eu vou primeiro deixar ele cinza dentro do editor, e depois eu vou mostrar como que a gente pode usar o editor para saber qual que é o código que a gente precisa fazer para mudar. No editor, eu selecionaria o quadradinho aqui, eu viria em Styles, e a gente mudaria essa propriedade aqui, o BG Color, que a gente acabou de mudar. Para fazer isso, primeiro eu preciso obter uma referência a esse painel aqui, tá? E olha só, e já tem aqui Property, Theme Override Styles, Panel. Eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar em Copy Property Path, que eu vou estar copiando o caminho para essa propriedade. E agora, o legal é que eu posso fazer get, tá? E daí, entre aspas, colar esse caminho. Então agora eu tenho uma referência ao meu painel. E aí eu preciso mudar uma propriedade do meu painel. Para fazer isso, eu uso set, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a propriedade que eu quero alterar. Botão direito, Copy Property Path, entre aspas, cola aqui, no caso é bgcolor. E daí o segundo argumento é o valor que eu quero. Então aqui eu vou colocar hashtag e o valor de um cinza. Vamos escolher um cinza aqui. Pode ser mais ou menos esse aqui. Aí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então agora, se eu chamar esse bloquear, ele deveria ficar cinza. Então só para testar isso, eu vou rodar o meu jogo, certo? Não, eu quero selecionar o jogo, então eu vou mudar para jogo aqui. Select Current. E a gente tem todos eles brancos aqui. Agora, se eu clicar aqui e chamar essa função bloquear logo que o meu jogo começa, ou seja, nessa função ready, tá? Ready é chamado toda vez que esse nodo entra na cena, e como ele já está na cena principal, ele vai ser chamado imediatamente, tá? Então eu posso rodar aqui, e olha só, agora ele já está cinza. Então isso quer dizer que funcionou a nossa função. Eu vou voltar para a peça aqui, porque por enquanto a gente não vai chamar esse bloquear aqui. A segunda função vai ser o que acontece quando ele seleciona o quadrado, que vai mudar para verde. Então, func selecionar. Eu vou escrever exatamente o mesmo código. Eu vou colocar aqui uma cor verde. Eu já tenho uma cor selecionada aqui no meu segundo monitor, então eu vou colar. Depois a gente vai escrever a função que acontece quando ele deseleciona, certo? Deselecionar, que é para fazer ele voltar a ficar branco. Deselecionar aqui. Eu vou usar a mesma cor branca que a gente tem aqui, então vai ser esse branco padrão aqui. Maravilha. Depois vai ter o erro, tá? Então eu vou chamar ele de marcar erro aqui. Vou copiar novamente a minha mesma função. E aqui vai ser um vermelho. Deixa eu pegar aqui já o vermelho que eu tenho separado para isso. Maravilha. Vamos escrever aqui também a função setNúmero, tá? A gente vai passar por parâmetro um dos números que a gente quer colocar. Então, número. Vamos até colocar aqui que tem que ser um inteiro. E o que ele vai fazer é, se o número for igual a 0, o Sudoku não tem 0, tá? Então 0 a gente vai usar como padrão que ele não tem nenhum número. A gente vai pegar uma referência aqui da label e .text, que é o texto dela, e a gente vai colocar nada, ou seja, ele vai limpar completamente a label. Agora, se não for 0, o que a gente quer fazer é colocar o texto da label como o próprio número, tá? Eu poderia fazer algo parecido com isso, só que ele vai dar erro, porque o text espera uma string, e o número é um inteiro. Então eu preciso só converter para string antes, usando a função str, tá? O str vai simplesmente retornar uma string com o número. Então agora, por exemplo, deixa eu só testar essa função, e aqui no ready eu vou colocar, sei lá, 5. E daí quando eu rodo, todos eles vão estar com 5, mesmo que por padrão ele esteja 1, certo? Agora o que eu quero fazer é criar algumas propriedades para o nosso quadradinho, tá? Essas propriedades vão ser individuais de cada quadrado, e elas vão ser variáveis, por exemplo, número, que é o número que está atualmente dentro desse quadradinho. Ele vai ser do tipo int e vai começar com 0, pode ser. Eu quero uma variável bloqueado, que ele vai guardar se esse quadrado em si está bloqueado ou não. O tipo vai ser bool, que é um booleano, tá? Falso ou
verdadeiro, ele vai iniciar como false. E eu também quero uma variável com erro, que é para a gente saber se ele tem um erro atualmente ou não. Ele vai começar como false também. E agora, essa variável, por enquanto, ela vai começar como 0. Mas agora entra a parte divertida, que a gente pode exportar essa variável para ser alterada dentro do editor. Lembra que eu falei no começo da aula? Olha só que legal. Se eu seleciono meu quadradinho, a gente vai ver aqui todas as propriedades do nosso panel controller, panel container. Mas agora, o que eu posso fazer é adicionar uma propriedade aqui. E tudo que eu preciso fazer é colocar @export, dar um Ctrl S, e olha que legal, ele já aparece aqui. O que quer dizer que eu posso mudar para 5 aqui, por exemplo, e ele vai já iniciar o meu nodo com esse valor 5. Eu vou voltar para 0, e eu vou fazer um export também na bloqueado. E agora, o meu nodo já vai começar com o valor que eu defini aqui. Então o que eu posso fazer, em vez de dar set número 5, eu posso colocar set número, que é o número que eu defini no meu editor. Eu também posso fazer if bloqueado, eu posso chamar bloquear. Olha só que bacana. Deixa eu só deletar umas linhas aqui. Isso me permite individualmente mudar no editor. Então olha que legal, eu posso voltar aqui no meu jogo, eu posso selecionar o meu primeiro número, em vez de deixar 0, eu vou colocar como 8, por exemplo. E o meu segundo eu vou colocar como 3, e eu vou marcar bloqueado como verdadeiro. Mas antes de rodar meu jogo, eu só vou fazer algo muito específico da Godot aqui, que eu preciso, que é vir aqui no meu panel, tá? E dentro desse recurso aqui, do StyleBoxFlat, eu só vou marcar local to scene, tá? Porque se eu não marcar isso, ele compartilha entre todos os quadradinhos, tá? Então todos eles vão estar sempre da mesma cor. Se eu marcar esse local to scene, ele vai ser individual, e aí sim a gente pode mudar a cor de um por um, certo? E agora sim eu posso rodar o meu jogo, e olha só que bacana. Já apareceu o 8 aqui, o 3 já está bloqueado com o cinza, e todos os outros estão brancos, porque por padrão a gente iniciou o número como 0. E agora, só para a gente começar a utilizar essa variável com erro, o que eu vou fazer vai ser aqui no marcar erro, eu vou colocar com erro igual a true, certo? Porque quem vai marcar o erro vai ser o jogo em si, ele que vai fazer o processamento, ele só vai dizer para o meu quadradinho se ele está com erro ou não. Então quando ele chamar marcar erro, com erro vai ser true, e a gente vai criar também uma função para remover esse erro, tá? Toda vez que a gente muda um número, a gente vai ter que refazer todo esse processo de verificar se tem erro e não, se tem erro ou não, e aí eu desfaço todos os meus erros, tá? Então eu vou colocar aqui remover erro, e eu vou colocar com erro recebe false, e aí eu vou ter que voltar para o meu estado normal, que é ou esse desselecionar ou bloquear, né? Depende se ele está bloqueado ou não. Então eu só vou copiar isso aqui. Então quando a gente remove o erro, se ele estiver bloqueado, ele vai voltar a bloquear. Se não, else aqui a gente vai chamar só desselecionar, que vai fazer com que ele volte a ficar branquinho. A gente já vai utilizar essas funções. Agora a gente vai criar a lógica de seleção desses quadradinhos, tá? E quem vai ter que cuidar dessa lógica vai ser um script do jogo em si, tá? A gente não pode fazer o script dentro do quadradinho, porque o quadradinho ele é individual para cada uma das células. Então, e se eu selecionar um número várias vezes, tipo um quadrado, depois outro quadrado, o primeiro tem que ser desselecionado. Então a gente vai criar um script aqui para o jogo em si, tá? Vamos criar esse script aqui. E o que eu preciso seria uma função, por exemplo, on select quadradinho. Eu queria receber qual quadradinho que foi selecionado. Certo? Deixa eu deletar essa função aqui. E daí eu poderia fazer quadradinho.selecionar, certo? Já que essa função selecionar aqui existe. E o que eu preciso fazer é que o quadradinho notifique o meu jogo toda vez que ele foi selecionado, para que eu possa saber qual deles foi selecionado e desselecionar o anterior. Então, para fazer isso, a gente vai criar um sinal que é emitido do quadradinho para o jogo.
Já que essa parte é um pouco mais complexa, vamos destrinchar com calma num exemplo bem simplificado. Vamos ver esse exemplo aqui e entender ele. A gente tem na esquerda um script de um componente filho, que é o que vai ser pressionado, e na direita o script do pai, que é a cena que contém os filhos. Para os filhos poderem notificar o pai, eu crio um sinal dentro dele chamado pressionado, usando a palavra-chave signal. É assim mesmo, só signal e aí o nome do sinal. Aí quando eu quiser emitir ele, eu simplesmente chamo o sinal fazendo pressionado.emit. E opcionalmente eu passo qualquer número de parâmetros que eu quiser dentro dele. Nesse caso eu estou passando uma mensagem teste. Aí no script py eu posso obter uma referência do filho usando o cifrão filho e aí referenciar o sinal pelo nome. Então cifrão filho.pressionado e chamar o método connect para fazer a conexão. Essa conexão é o mesmo processo que a gente faz no editor da Godot, só que agora usando código. Dentro do connect, eu passo o nome da função que vai ser chamada toda vez que o filho for pressionado, ou seja, quando o sinal for emitido. Só fazendo isso, toda vez que eu emitir meu sinal dentro do filho, a função onPressionado vai ser chamada, e aí a mensagem teste vai ser printada no console. Agora vamos ver um caso onde existem dois filhos. Nesse caso, um problema começa a existir, porque a função onPressionado ainda é chamada, só que a gente não sabe qual dos dois filhos que foi pressionado. Nesse caso, algo super legal que a gente pode fazer é passar o próprio nó do filho como parâmetro do sinal. Então, em vez de passar teste, agora eu vou passar self, que é uma referência ao próprio filho. E aí a função onPressionado vai receber o filho que foi pressionado, resolvendo esse nosso problema. A gente vai usar essa técnica para saber qual dos quadradinhos do sudoku da grade foram pressionados. Então vamos lá. Aqui em cima eu vou colocar signal pressionado, certo? E aí eu vou precisar emitir esse sinal toda vez que o meu quadradinho seja pressionado, certo? Então eu vou vir aqui no meu quadradinho, meu painel, nodo, e a gente tem aqui já um sinal chamado yInput. Ele cuida de vários inputs diferentes que podem acontecer com o nosso quadradinho. E um deles é um botão que pressiona ele. Então eu vou conectar ele aqui ao meu quadradinho, certo? Ele apareceu aqui embaixo, eu vou deixar ele lá em cima, só porque eu acho mais fácil de me achar depois. Então eu vou colar aqui. E esse evento que é passado por parâmetro, ele é um evento que mostra o tipo de input que ocorreu. Pode ser, por exemplo, o botão foi pressionado em cima dele, pode ser o mouse só entrando em cima dele, pode ser uma tecla do teclado sendo pressionada. Então eu vou ter que checar para ver se esse evento é um evento de pressionamento de botão ou não, tá? Então o que eu vou fazer para fazer isso é um if event is, que é uma palavra-chave para checar a classe dele, e eu vou colocar aqui mouse, aqui, input event mouse button, tá? Essa é a classe aqui, a gente pode até dar Ctrl e clicar em cima dele, e você pode ler aqui o que essa classe faz. Você está dizendo aqui que ela representa um botão do mouse sendo pressionado ou então soltado, tá? Então eu vou voltar aqui. E agora eu quero checar para ver se ele está sendo pressionado ou soltado, tá? Então end event é pressed, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma checada. Isso, pressed. E agora aqui, se ele foi pressionado, eu vou emitir o meu sinal. Então, pressionado, que é o nome do sinal aqui em cima, ponto emit. E por parâmetro eu vou passar o meu próprio quadradinho. Então, self é a palavra-chave que representa ele mesmo, certo? E outra coisa que eu quero adicionar aqui é um end bloqueado. No caso seria not bloqueado, certo? Porque se ele estiver bloqueado, ele simplesmente não vai emitir esse evento. Perfeito, a gente tem o nosso sinal. Agora a gente só precisa conectar esse sinal lá no nosso jogo. Normalmente, para conectar um sinal, a gente viria aqui no Node, mas nesse caso a gente quer conectar com todos os quadradinhos, tá? Então a gente vai fazer um código para fazer essa conexão e não vai ser no editor. Para fazer isso, aqui na função ready do jogo, eu quero iterar sobre todos os meus quadradinhos, certo? Para poder ter uma referência para eles e aí sim ter a referência ao sinal de pressionado.
Para fazer isso, eu vou colocar for quadrado in, e eu vou pegar uma referência ao nosso grid container aqui, e eu vou colocar ponto get children, que vai pegar todos os filhos dele, que no caso são os quadrados. E daí eu posso colocar dois pontos aqui, e agora cada um desses quadrados é um desses quadradinhos. Então o que eu posso fazer é quadrado, ponto pressionado, que é o nome do nosso sinal, e daí eu chamo a função connect. A função connect vai conectar a uma função que a gente tem dentro desse script. E daí por parâmetro eu passo esse onSelect quadradinho. O que quer dizer agora que cada vez que um desses quadradinhos seja pressionado pelo botão, a gente vai chamar essa função e eu vou ter por parâmetro qual dos quadradinhos que foi pressionado. Então só para testar, vamos salvar aqui e vamos rodar. E agora, olha só, toda vez que eu pressiono ele fica selecionado. Mas obviamente isso ainda está errado, porque se eu pressionar um deles, os outros têm que ser despressionados. Para fazer isso é relativamente fácil, tá? Eu só vou manter uma variável aqui, quadradinho selecionado, certo? E daí antes de selecionar o meu quadradinho, eu verifico se o meu quadradinho selecionado existe. E aqui eu vou fazer quadradinho selecionado ponto deselecionar, que é a nossa função que a gente tem aqui para voltar ao normal, certo? E aí depois de selecionar o quadradinho, eu posso dizer que o quadradinho selecionado novo é o próprio quadradinho. Agora, se tudo estiver correto, ele deve selecionar só um por vez, maravilha. E aqui os bloqueados ele ainda não seleciona porque o sinal nem é emitido, certo? Agora a gente vai fazer com que toda vez que você pressione um desses botões de numerais aqui, ele preencha o número correto no quadradinho selecionado. Para fazer isso vai ser um processo um pouco chato, tá? Eu vou ter que vir em cada um desses números e criar um sinal. Então eu venho aqui em sinais e daí press it. E daí eu conecto aqui e a gente vai ter um on button, one pressed. E aqui dentro eu vou fazer, por exemplo, se o quadradinho selecionado existe, o que eu vou fazer vai ser quadradinho selecionado ponto set número, certo? No caso essa função que a gente já criou aqui, set número. Eu vou colocar aqui 1, já que foi o botão 1 que foi pressionado. E daí eu vou desselecionar ele também, desselecionar. E eu digo que quadradinho selecionado é null. E olha só que bacana, agora eu já posso vir aqui, selecionar 1 e ele desseleciona. Eu vou fazer o mesmo processo com todos os outros números. Por último aqui, eu vou fazer o botão X. Nesse caso, ele vai colocar 0, que é o número que a gente definiu que está quando não existe nenhum número. E, em tese, isso deveria estar correto já. Vamos testar. Vamos colocar um 4, um 7, um 1. Quero selecionar o 7 e remover ele. Perfeito, parece que está funcionando já. A única coisa que está me incomodando é que quando eu clico no botão ele fica focado, com esse foco aqui selecionado. Geralmente jogos mobile não tem isso, né? Então eu só vou vir aqui selecionar todos eles. E tem uma propriedade chamada Focus aqui, que eu posso só colocar modo none, daí ele não vai ter mais esse foco. Ó, perfeito, já não tem mais aquela seleção no botão. Agora que essa parte parece estar funcionando, a gente só precisa verificar se ele ganhou ou não, certo? Então, para fazer isso, eu vou criar uma função lá em cima chamada checar se está concluído. Pode ser aqui em cima. Vamos lá, func checar está concluído, certo? E aqui dentro eu vou fazer os 3 tipos de checagem que o Sudoku tem, que é a checagem em linha, a checagem em coluna e a checagem nas grades de 3x3, certo? Então, para checar se está concluído, o primeiro que eu quero fazer é remover todos os erros e a gente vai rechecar todos eles, tá? Então eu posso só iterar sobre todos os meus quadradinhos, pode ser através disso aqui mesmo, tá? Eu vou copiar e colar esse código aqui, então eu pego todas as minhas colunas, eu faço só
remover erro. É uma função que a gente já criou, se vocês lembram aqui, ó. Remover erro. Então eu removo os erros primeiro. E agora eu quero fazer as minhas checagens de colunas e linhas. Então eu vou criar uma função primeiro para checar as linhas, pode ser? Então checar linha. E daí eu vou passar, sei lá, linha como um inteiro para saber qual linha que eu quero checar. Então, essencialmente, o que eu vou fazer aqui vai ser verificar quais números que já foram marcados naquela linha. E se tiver um número repetido, eu vou marcar todos esses números como erro, certo? Então eu vou colocar aqui var números, que vão ser os números que já foram checados, certo? E agora o que eu quero fazer é fazer um for. Já que a gente está na linha, a gente vai percorrer pelo y dessa linha, certo? Então o y em range até 9. Então esse y vai iterar entre 0 e 8, que são todas as colunas que a gente tem. E aqui eu quero pegar uma referência à minha célula, tá? O quadradinho. Então var, pode ser quadradinho. Quadradinho, recebe, e eu vou criar uma função só para facilitar minha vida, tá? Eu vou chamar getCélula, e daí vai ser o x e o y, então no caso vai ser a linha e o nosso y. Eu vou criar essa função logo abaixo, pode ser, vai, func getCélula, e daí eu vou colocar x, que é um inteiro, e o y, que é um inteiro também, e aqui a gente vai pegar uma referência à nossa grid. E a gente vai pegar um dos filhos dela específico. Para fazer isso, a gente vai usar a função getChild, tá? A gente pode clicar com o botão Ctrl e em cima, só para ver. E vocês vão ver que ele recebe o index do filho da nossa grid, e ele vai retornar o filho que está nesse index. Para fazer isso, a gente vai fazer uma conta bem simples, tá? Uma conta matemática bem simples, que vai ser o y vezes 9 mais o x, tá? Isso é uma referência matemática bem simples, já que eles estão todos ordenados, certo? E a cada linha tem 9 deles. Então é por isso que a cada y eu multiplico por 9 e depois eu só somo qual que é a coluna em específico. Então isso aqui deve me ajudar já a pegar qual que é o quadradinho correto que eu quero checar. E daí eu verifico se o meu quadradinho ponto número, que é o número dele, for diferente de 0, tá? Porque o 0 não conta para os nossos erros. E eu vou verificar para ver se o meu número desse quadradinho já está dentro do número ou não, tá? Então, se ele estiver dentro de números, tá? Esse in faz exatamente isso. Ele checa para ver se o número está dentro de números. Então, se ele já estiver dentro dos números, isso quer dizer que a gente teve um erro, certo? O número já tinha sido anteriormente colocado em outra linha, em outra coluna. Então eu vou criar uma outra variável chamada erros aqui, e aqui eu vou marcar todos os números que têm erros. Então eu vou colocar erros.append, que é para adicionar dentro da lista, o nosso número. Agora, se ele não estiver dentro do números, eu posso simplesmente adicionar o meu número dentro da variável de números. Coloquei 2 pontos a mais. E agora, quando eu faço esse for, eu já consigo saber se tem um erro ou não. Já que se tiver algum erro aqui dentro, ele vai nos apontar. Então depois disso eu vou iterar novamente entre todos esses quadrados, e se o nosso número tiver dentro de erros, número em erros, eu vou marcar como erro. Então eu vou fazer quadradinho ponto marcar erro. Essa função, né? Marcar erro. Exatamente aqui. Isso aqui deveria ser suficiente. Agora eu só preciso checar todas as minhas linhas, certo? Então, checar linha, eu posso fazer manualmente mesmo, tá? Poderia fazer um for, mas vamos facilitar a nossa vida aqui e colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e... O 9 não tem, né? Já que ele começa de 0. E agora a gente precisa chamar essa checar está concluído toda vez que a gente muda um número. Então eu só vou fazer isso no final de todos os button pressed, tá? Então eu vou chamar aqui. Eu acho que isso aqui já está funcionando, então vamos checar aqui. Eu vou colocar um 8 aqui. E olha só, ele não ficou vermelho. Eu acho que eu sei por quê. Vamos voltar só para o nosso quadradinho. É exatamente isso, olha só. A gente está setando o número, mas a gente não está mudando a nossa variável interna. Olha só. Então eu posso colocar aqui self.número recebe número, só para dizer que essa minha variável padrão aqui vai mudar o número também, certo? A gente pode até, para ficar menos confuso, a gente pode colocar só um n aqui, vai? E daí seria n, n e n aqui. Pronto, agora está menos confuso. Outra coisa que, por engano, aqui a gente acabou checando a coluna em vez da linha, tá? Como a linha é o que está na horizontal, ele vai usar o lugar do y, tá? Não o x. Então eu vou só trocar para a linha aqui no segundo parâmetro do getCélula. E aqui a gente vai trocar por x. E aqui a gente vai iterar sobre o x também. E agora sim, a gente vai conseguir verificar. Eu mudei aqui alguns números para testar, mas olha só, se eu coloco 3, os dois 3 ficam marcados como erro, porque eles foram checados nas linhas. Porém, a coluna ainda não está funcionando, né? Opa, aqui eu já tenho 3. Mas olha, esse 3 também deveria estar em vermelho. Então, vamos fazer essa checagem das colunas também. Eu vou copiar a minha linha. Eu vou mudar para checar coluna, certo? E em vez de linha, eu vou usar coluna. E agora sim, a coluna vai ter o lugar do x. Então, x. Aqui vai ser y. Opa. Y, y. E aqui no for, eu também vou mudar o nome da variável para y. E agora sim, ele vai estar checando a coluna em si. E claro, eu vou copiar todas essas checagens. E aqui vamos usar só múltiplos cursores para alterar tudo de uma vez. Coluna. E agora sim, isso já deveria estar funcionando. Se eu colocar um 5 aqui, olha só, já ficou o erro também. 6 aqui, o erro. Se eu coloco um 5, ele também vai dar errado. Por último, a gente vai checar as regiões, certo? E a região, essa região 3x3. Então o que a gente vai fazer vai ser criar uma função que recebe o x e o y da primeira célula, tá? Então, esse aqui e esse aqui. E daí itera sobre as próximas 3 linhas e 3 colunas. Então, não vai ser tão diferente. Eu vou copiar aqui a minha função de checar coluna. Vou mudar para checar região. E aqui vamos passar um x e um y para a região em si. E aqui a gente vai iterar. Em vez de 9, vai ser 3 por vez, tá? Eu vou mudar para qualquer outro nome, pode ser Y e J, por exemplo, tá? E o meu quadradinho vai ser o nosso X normal mais o J, tá? E vai ser o Y normal mais o I. E daí eu posso só copiar essas 3 primeiras linhas, que a gente vai iterar da mesma forma. E isso aqui eu acho que já deveria funcionar, tá? Vamos checar a região aqui. Só vou mudar para checar região. E daí a gente quer o 0 e o 0, que é a nossa primeira região. Aqui, por exemplo, então se eu colocar 9 aqui, por exemplo, ele deveria dar o erro, né? Então já deu. Inclusive tem 2 3 aqui, eu acho que eu cometi algum erro. Mas depois o 0 e o 3. E por último, o 0 e o 6, certo? E são 9 regiões, então eu vou colocar aqui. Isso aqui vai ser sempre o 3 e aqui vai ser sempre o 6. Isso já deveria estar correto. Deixa eu só mudar, tirar esses dois estão 3, né? Deixa eu tirar esse aqui e deixar como 0. E em tese isso já deveria estar funcionando. Vamos testar essa região aqui, por exemplo. Vamos colocar 9. Se eu colocar 9 aqui, olha só, ele já checou a região. Maravilha.
Agora, por último, o que a gente tem que fazer é checar se ele de fato ganhou o nosso jogo ou não, certo? Então a gente já checou todas as checagens que a gente precisava fazer. Os quadradinhos já estão marcados com erro, então o que nos resta é iterar sobre eles e ver se algum deles tem erro e se todos estão preenchidos. Então, deixa eu criar uma flag chamada aqui ganhou. Eu vou começar ela como true. E aí eu vou iterar sobre todos os quadrados, de novo com esse mesmo trecho de código aqui. E ele vai não ter ganhado caso ou ele esteja preenchido como 0, o quadrado, ou então ele tenha erro, certo? Então vamos fazer o seguinte. Se o nosso quadrado.número for igual a 0, ou então o nosso quadrado ponto com erro for true, eu vou colocar ganhou igual a false, ou seja, ele ainda não ganhou. E logo abaixo eu posso verificar. Se ele ganhou, eu vou levar ele para uma tela de vitória. Eu já criei uma tela de vitória bem rápido aqui, tá? Ela basicamente tem só esse parabéns, você ganhou e um botão jogar novamente. Tem aqui a VBox Container para deixar um em cima do outro. E tem o script e quando você clica no botão, ele joga de volta para a cena de jogo. Então eu vou usar esse trecho aqui também. Vou colar aqui. E vamos dizer que quando ele faz isso, ele vai... Deixa eu ver se ele vai autocompletar para mim. Não? Ele decidiu não autocompletar para mim, maravilha. Então eu só vou pegar essa tela de vitória aqui e vou arrastar para cá. E maravilha, em tese eu acho que já está funcionando. Então o que eu vou fazer vai ser vir aqui na minha interface do jogo final. E eu vou copiar um sudoku de um site qualquer, tá? Só para a gente jogar e ver se funciona. Então eu vou preencher um por um aqui o número e o bloqueado e eu já volto. Finalmente acabei de preencher todos aqui, foi um sufoco. Falta um número só aqui. Eu vou colocar um número errado primeiro, 5, por exemplo, não deu certo. E agora 2, e olha só, ele fez todas as checagens e percebeu que eu ganhei. Ainda bem que deu certo, senão eu teria que fazer tudo isso. Então era isso pela aula de hoje. Tá aqui o nosso sudoku funcional. Por enquanto o nosso jogo tá um pouco feio ainda, mas a gente vai ver nas próximas aulas como usar temas, que a gente vai deixar toda a interface bem bonitinha. Nessa aula a gente aprendeu muita coisa sobre nodos de interface, a gente aprendeu a criar um sinal próprio e também a como usar variáveis que são editáveis diretamente do editor da Godot. Muito obrigado por ter visto e até a próxima!